Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz do Senhor nos sustente, para que todos nós possamos mantermos um pensamento harmonizado e compreendermos as lições que o Evangelho nos traz como roteiro divino de nossa progressividade, de nossa progressão moral, espiritual e a nossa progressividade da esperança. Hoje nós vamos ler Cuidar do Corpo e do Espírito, convidando a todos a refletir conosco nessa lição que fecha esse capítulo e que convém a cada um de nós refletirmos na prioridade que nós temos dado para a vida. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer parte para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, o dos astecas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde estão a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhe que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mau dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com vós próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse, o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, que nesta manhã possamos refletir nas lições de cada dia e hoje, Jesus, refletir tanto no nosso corpo como um vaso sagrado do Espírito e como temos vivificado o nosso espírito. Jesus, envolvei os pensamentos de todos os nossos irmãos que compartilham conosco destes momentos, trazendo-nos a confiança, a certeza do amparo amigo. E assim, Jesus, com muita alegria, que nós te pedimos que nos dê lucidez, compreensão, para que possamos, Mestre, vencer a nós mesmos,
vencer as lutas do caminho e que a paz e a alegria esteja com todos nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, cuidar do corpo e do espírito. Esta é uma questão que precisamos pensar bastante. Como é que temos cuidado do nosso corpo? Quanto tempo você tem gasto para cuidar do seu corpo? E muitas vezes o Evangelho começa perguntando: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Será que judiando do corpo, fazendo tantas coisas que nós temos visto, tantos procedimentos, tantas questões que de valorização extrema do corpo, vai nos dar o equilíbrio do espírito, o equilíbrio moral? E aí esse espírito que traz essa mensagem, Jorge, ele fala: para resolver essa questão, apoiar-me em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da enfermidade, influi de maneira importante sobre a alma, que cumpre e se considere cativa da carne. É isso que nós entendemos? Ou é o espírito que domina a nossa matéria? É o espírito que é responsável pelo nosso bem-estar? Então, quando nós começamos a acreditar nisso que acabamos de ler, nós ficamos presos às ilusões do mundo. E nós sabemos que todo o nosso corpo, ele precisa ser cuidado, mas ele não pode ser macerado. Nós não podemos perder as energias que trouxemos dentro de um planejamento reencarnatório. Então, o que é o mais importante? É o corpo ou é o espírito? Ambos são importantes, amigos. O corpo é o instrumento do espírito. Eu preciso cuidar da nossa alimentação, do nosso bem-estar, dos exercícios físicos, mas eu não tenho que fazer com que haja uma situação como nós estamos vendo hoje, né? Sempre vimos das promessas, de usar isso, de usar aquilo, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. Agora, na quaresma, a gente vê muito isso, né? As pessoas deixam de tomar vinho, cerveja, ou seja, o álcool, deixa de comer isso ou aquilo, porque ela está numa penitência, porque ela quer melhorar. Aí, quando acaba a quaresma, ela volta tudo. Então, a gente vê que nós não temos esse equilíbrio, porque o que é mais difícil para nós é entender que é o espírito que dá o equilíbrio ao corpo. Então, aqui nós vamos ver que ele traz dois sistemas: o das ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Então, são duas violências. A gente pode ver que na Índia nós temos aqueles faquires que ficam sem comer, ficam naquelas tablados de prego, numa questão bastante difícil, fazendo ali as suas demonstrações disso, um sofrimento e de um domínio também do pensamento. Mas hoje nós estamos evoluindo cada dia mais, e hoje nós estamos vendo que a própria ciência está mostrando o valor da mediunidade na nossa vida. Então, na nossa hereditariedade, nessa colocação em que nós estamos entendendo que o valor maior é como eu penso, como me sinto, porque antes do meu corpo tem um perispírito, e as doenças que nós hoje carregamos, justamente, é porque nós não temos um olhar diferente para aquilo que Jesus veio nos ensinar. E o Evangelho, nós vamos ver que quando ele nos faz olhar para nós mesmos. E Lucas tem uma passagem do Evangelho, no capítulo 21, e versículo 34, que ele diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia,
Nós sabemos que nós, homens, estamos interessados ou interessamos por tudo que é da existência física e muitas vezes por um nosso bem-estar imediato. Nós temos visto aí quantos regimes, né, para mostrar a beleza da forma, surgindo mais tarde a anorexia. Enquanto sobra tempo para nós comprarmos todas essas aflições que nós estamos comprando dia a dia por não compreender o valor do bem, nós vamos ver que nós estamos perdendo tempo para as nossas reflexões, para as nossas meditações elevadas. Então é preciso saber onde está o nosso pensamento. Qual que é o interesse que move o meu pensamento? Muitas vezes nós nos distraímos no mundo, de manhã, durante o dia e à noite estamos na tristeza profunda. Por quê? Porque nós damos um mergulho para dentro de nós, mas no mar da fantasia. E muitas vezes eu fico com aquela euforia, que é uma patologia, uma alegria, porque eu quero conseguir as coisas, e quando consigo, eu fico assim enlouquecida de alegria. Mas nós esquecemos de plasmar os escuros fantasmas e de nutrir os nossos próprios verdugos desesperados por Jesus e seus mensageiros. Essa situação está dentro de nós. Nós temos verdugos do orgulho, do egoísmo, de pensamentos que muitas vezes nos retiram o nosso olhar da simplicidade do que seja viver. Cuidar do corpo é uma necessidade, mas, acima de tudo, alimentar o espírito, cuidar do espírito. Como é que eu vou cuidar? Eu vou cuidar saindo da maledicência, saindo da crítica, dos julgamentos, eliminando o ódio de dentro de nós, eliminando o rancor, a mágoa. E é por isso que o Mestre, quando ele esteve conosco, ele nos ensinou sem descuidar, em tempo algum, que nós precisamos olhar para dentro de nós e entendermos a força do nosso pensamento, buscando a direção da espiritualidade superior. Tanto é que os seus exemplos são tão vivos quando ele pergunta, né, a Pedro, quando ele pergunta a Pedro se Pedro o amava, e Pedro fica assim, chega até a ficar nervoso, e ele mostra para Pedro que é preciso de apacentar as ovelhas, tem equilíbrio para fazer isto. Então, muitas vezes, nós falamos de coisas que nós não somos capazes de fazer. E Jesus sabia quanto é amargo o sofrimento que nós muitas vezes criamos para nós, por improvisos, porque nos falta esse roteiro divino de alimentarmos o nosso pensamento em oração, em comungarmos com os espíritos maiores, para que a gente possa atender até mesmo aquelas solicitações que estão dentro de nós há séculos, que é das nossas mudanças. Nós não percebemos que as nossas dores têm raízes profundas nos nossos excessos de satisfação, os nossos excessos de egoísmo. A gente não lembra que nós nós somos um ser espiritual e que nós temos relaxado cada vez mais o dever de amar, o dever de assistir o nosso irmão. Nós temos alijado as inquietações mesquinhas e nós, sem estarmos preocupados com a nossa transformação moral. E é por isso, amigos, que Jesus nos trouxe desde o começo a implantação do reino de Deus em nosso espírito, em nosso coração. Então, nós sabemos que ninguém vai viver na terra indefinidamente. Nós aqui estamos por um tempo, por um período curto, planejado, mas cada um de nós precisamos entender qual é o valor do Evangelho para que ele possa nos sustentar e que nós possamos compreender as suas lições, os seus ensinamentos, porque isso é que vivifica o espírito. O corpo, ele morre,
mas o Espírito vivifica e ele vai entrar no mundo espiritual com todas as suas construções. E que construções eu estou fazendo? De que forma eu estou alimentando o meu espírito? E nós sabemos que todos nós temos em nós um juiz, que é o juiz que cada um temos do livre-arbítrio. E é por isso que nesse reino interior que Jesus nos traz, desde o começo, desde quando aqui está, ele vai nos convidar a observar onde está a nossa verdadeira alegria. A alegria está onde? No corpo ou no espírito? Então, quais são as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de todo esse reino interior que está dentro de nós? Cada espírito, cada irmão possui o seu reino de sentimentos, de raciocínio, ações e reações, todos nós, possibilidades de acerto, mas também temos as possibilidades de erro, as nossas tendências, os nossos pensamentos, convidando a cada um a pensar de que forma ele cria. Então, no plano divino, nós também trouxemos o plano de adquirirmos, de caminharmos, de buscarmos o ensino evangélico para que ele possa nos estruturar a nossa fé, solidificar em nós as questões do mundo dos espíritos, da verdade, e não viver nesse mundo tão atormentado como nós temos vivido. As diretrizes divinas na plataforma do Cristo é para que a gente tenha paz, fraternidade, compreender que o reino interno ele estará sempre dividido e atormentado enquanto nós vivermos mergulhado em nossos tormentos. E o caminho que nos leva ao Pai, ele é infinito. Mas o Pai, que é Deus, ele olha por todos nós. Portanto, amigos, se nós quisermos cuidar do corpo e do espírito, nós devemos auxiliar para que a gente possa edificar o bem em nossa vida. E se você sente que é um discípulo de Deus, de Jesus, do Senhor, aproveita a oportunidade que todos nós estamos tendo nessa reencarnação para fazer a construção do bem. E o que é a construção do bem? Semear a paz para que eu possa colher harmonia, santificando todos os dias as horas que nós podemos entrar em comunhão com Jesus e que nós possamos estarmos sempre atentos para que nós possamos sentirmos amparados e jamais desamparados. Este item do Evangelho é extremamente importante e Kardec coloca aqui nessa mensagem de Jorge, fechando esse capítulo, sede perfeitos. É o caminho que que Jesus nos trouxe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Que o caminho seja o caminho do bem, da caridade. A vida é todo esse movimento que nós criamos em nossa intimidade mental para sustentar a verdade, que são as leis trazidas e vivenciadas por Jesus. Que os bons espíritos nos alimentem de esperança, de força, possamos nesta hora receber a fluidificação das águas, o passe, para que todos nós possamos abrir os olhos para o verdadeiro sentido da vida. Que o Senhor nos ampare, nos agasalhe em esperança, em fé, e que tenhamos a certeza de que o nosso porvir, se houver uma semeadura verdadeira do bem, do amor, da caridade, nós estaremos fortalecendo o nosso espírito. Deixo no coração de todos o abraço e a vibração amiga do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.